Graças e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Clamor da Noite. Apesar de estar esse lindo dia aqui no Rio de Janeiro, agora já está marcada a promessa atrás, este encontro, este momento, este espaço para nós louvarmos, clamarmos a Deus. Serão aproximadamente 1 hora, trazendo a palavra até você. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Tchau, tchau. Irmãos, me chamo Daniela, sou de Salvador e vou deixar o versículo para vocês que estão em Salmos 91:1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? O que é que eu entendo nesse versículo? Que sempre vão existir problemas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quando obedecemos ao Senhor e andamos segundo a vontade dEle, a promessa dEle sempre vem, que é o descanso. Mesmo que estejamos passando por dificuldade, mesmo que a adversidade, mesmo que o dia a dia mostre sempre tirando a nossa paz, tirando o nosso conforto, tirando a nossa tranquilidade, mas quando vivemos na presença do Senhor, quando cremos nele, quando confiamos nele, a promessa e o descanso sempre vamos obter. Amém? Vou fazer uma oração. Pai bondoso, obrigado por a palavra cheia de promessa e maravilhosa, e mostra a bondade do Senhor e do seu caráter. Obrigada, porque o seu desejo é sempre nos proteger e guardar. Que eu e meu irmão possam mesmo habitar no seu esconderijo e obter o descanso em todas as situações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz a todos. Meu nome é Daniele Correia e eu falo do Espírito Santo. A palavra do Senhor hoje se encontra em Gênesis 6, a partir do versículo 9, que diz: A Arca de Noé. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só viam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu o destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão o seguinte: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies das aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, irmãos, lendo essa passagem e estudando num plano de leitura sobre a família, eu achei muito interessante o que o autor fala. O quanto foi trabalhoso construir a arca.
podemos ver que aqui Deus manda Noé fazer a arca. Ele não fala assim: Noé, eu vou salvar você e a sua família, tá aqui a barca, tá aqui tudo pronto. Não. Deus manda Noé construir a arca. Com certeza não foi de um dia para o outro, com certeza não foi de uma hora para outra que essa arca estava pronta, né? Teve um trabalho e teve uma dedicação de Noé, né? Em acreditar na palavra do Senhor. E Deus, a gente pode ver no texto que Deus disse detalhes para Noé de como fazer a arca, de como seria cada centímetro, cada local em que seria a arca. E assim Noé confiou em Deus, né? Como fala no versículo 22, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Hoje, nos dias de hoje, a gente pode trazer isso para as nossas vidas. Quantos de nós queremos salvar a nossa família? Porque a arca era o símbolo da salvação para Noé, porque ele precisava da arca para se salvar do dilúvio. Então, hoje em dia não é diferente. A gente quer salvar o nosso familiar, a gente quer salvar a nossa família, e Deus nos dá um guia, né? Uma forma de ter uma família feliz, de ter uma família abençoada. E isso tudo está na Bíblia. Basta a gente acreditar e seguir, como Noé seguiu e acreditou na palavra de Deus e confiou em cada mandamento do Senhor. Hoje não é diferente. Se a gente abrir o nosso coração, ouvir a palavra de Deus, entender os seus mandamentos, entender o que Deus quer para as nossas vidas, há salvação para a nossa família, para nós. Se nós ouvirmos a vontade do Senhor, para ter uma família abençoada, devemos seguir a vontade do Senhor, devemos confiar e seguir cada mandamento dele. E não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Deus não vai chegar e vai falar: olha, tá aqui a salvação, tá aqui a solução. Não. Ele vai nos dar passos. Se nós estivermos com nossos olhos espirituais abertos, nós vamos ver esses passos, nós vamos entender cada mandamento, cada passo que o Senhor mandar fazer. E conforme isso, nós vamos criar a nossa arca, nós vamos criar a nossa salvação. Porque a salvação já existe. Deus só não vai dar de mão beijada. Noé teve um trabalho de fazer uma arca. E hoje, essa é a palavra para cada um de nós, que nós possamos abrir nossos olhos espirituais e possa entender que não vai ser de uma hora para outra. Requer um pouco de trabalho, requer um pouco de paciência, requer fé, muita fé, para que nós possamos seguir a vontade de Deus e assim alcançar nossas famílias, nossos amigos, a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, Pai, de estarmos falando sobre a Tua palavra, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai te fazer em cada um de nós, meu Deus. E hoje, Pai, entrega nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos espirituais, meu Deus, para cada passo que devemos dar, meu Deus, para alcançar a salvação nossa e de nossas famílias, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos instruindo e nos guiando, assim como o Senhor fez anos atrás com Noé, Pai. E que nós possamos ser como Ele, Pai. Entender a Tua palavra, acreditar, ter fé e seguir, meu Deus, seguir cada mandamento do Senhor. Obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou Juliana, aqui do Espírito Santo, falo de Serra. Eu vou estar lendo hoje para os irmãos a palavra do Senhor que fica em Eclesiastes, capítulo 3. É uma palavra bem conhecida, que diz assim:
Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo de Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Irmãos, nessa palavra eu entendi que o nosso Deus, Ele tem um tempo determinado para cada coisa nas nossas vidas. E basta somente a gente crer e esperar o tempo de Deus, que muitas das vezes a gente passa por lutas, passa por dificuldades e acha que tudo é no nosso tempo. Mas lendo essa palavra eu entendi que é tudo no tempo do nosso Deus. E eu quero dizer para os irmãos que passe o que passar, venha a luta que vier, Deus manda dizer assim, que há um tempo para cada coisa. E o tempo dele vai chegar na minha e na sua vida. Somente creia que o Senhor, Ele está trabalhando. E a gente sabe, quem conhece, né, nós que somos conhecedores da palavra, a gente sabe que o nosso Deus, Ele trabalha no oculto, Ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes eu não sei o que você ou vocês têm passado, mas o Senhor manda dizer que tudo é no tempo dele e não no nosso, e que o tempo dele vai chegar não só na minha vida, mas na sua também. Somente creia, somente busca, somente ora o nosso Deus, que o nosso tempo vai chegar, em nome de Jesus. Grande Deus, soberano e eterno Pai, é no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, que eu venho nesta hora, ó Pai, colocar cada irmão que se encontra aqui neste grupo nas tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, acabei de ler a tua palavra, onde fala que há um tempo, Senhor, determinado para cada coisa debaixo dos céus. Ah, Senhor, nesta hora, ó Pai, nos ensina, Senhor, a esperar o seu tempo nas nossas vidas, ó Pai, porque eu sei que no seu tempo, ó Deus, as coisas irão se cumprir. Ó Pai, eu creio, ó Deus, e eu entrego a vida de cada irmão deste grupo nas tuas mãos. Ah, Senhor, nos ensina a esperar o seu tempo. Ah, Senhor, nesta hora eu coloco a vida de cada irmão, eu coloco a vida dos seus familiares nas tuas mãos. Ah, Senhor, eu não conheço fisicamente, mas, ó Pai, eu coloco a vida de cada um neste instante nas tuas mãos, ó Pai, crendo, ó Deus, que o Senhor já tem cuidado de cada um de maneira especial, que o Senhor já tem cuidado, ó Pai, dos familiares, ó Pai, de forma especial. E nesta hora, Senhor, eu te louvo, ó Pai, pela vida de cada um aqui deste grupo, ó Deus, e coloco, ó Pai, a minha vida nas tuas mãos e te agradeço pela oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meu nome é Karen, eu moro em Goiânia e eu quero deixar uma passagem para vocês, fica em Romanos 8. A vida dominada pelo Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte.
Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com os pecados. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornaram inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizem com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Abba, Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. A glória futura. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede
em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas como também repartiu a sua glória com eles. Amém. Glória a Deus.
A paz do Senhor, meu nome é Sueli Nascimento, sou do Espírito Santo e hoje estou aqui mais uma vez para falar com os irmãos sobre o amor do nosso Deus por nós. Irmão, o amor de Deus é maravilhoso, é um amor que não se pode comparar, é um amor que nós não podemos entender. Muitos não entendem o amor de Deus por nós, porque Deus faz muito por nós. Ele nos ajuda em tudo. Basta sermos obedientes a Ele. Basta termos fé, muita fé em Deus, que é para poder vermos o que Ele faz por nós. Ele faz maravilhas, Ele faz coisas que nós não acreditamos. Quando nós falamos assim, nossa, isso aconteceu, muita gente fala assim, né? É sorte ter acontecido isso. Mas não, são as mãos de Deus que está sobre nós, porque somos obedientes, porque fazemos tudo o que Ele quer, né, irmãos? E eu quero falar com vocês mesmo sobre ter fé em Deus, né? Que é maravilhoso acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está aqui para nos ajudar. Basta acreditarmos no poder que Jesus tem para nos ajudar sempre. E eu quero deixar uma palavra aqui, irmãos, que está em João, capítulo 10, versículos 22 ao 42, que nos diz assim a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas obras. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém, irmãos? Então, irmãos, é isso, né? Vamos crer em Jesus Cristo, né? Porque Ele é tudo em nossas vidas. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida.
Creia, irmãos, creia e verá as mãos poderosas de Deus sobre suas vidas, resolvendo seus problemas. Teremos lutas, sim, muitas lutas, mas Deus está ali, te acompanhando, te carregando no colo, te protegendo, fazendo tudo por você. Saiba que ter fé é tudo em nossas vidas. Vamos amar a Deus, né? Vamos deixar as coisas do mundo para lá e amar a Deus, que Deus é tudo em nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai Celestial, Deus de amor, clamando agora pelo poder e vida que há no sangue precioso de Jesus, ó Deus. Quero agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar falando aqui, Senhor, com os irmãos, sobre o amor do Senhor, sobre o poder que o Senhor tem, Pai, para nos ajudar, para nos livrar de tantas laçadas, meu Deus, que este mundo nos oferece, Pai. Pai, perdoa nossos pecados, Pai, nossas falhas, meu Deus. E ajude, Pai, a cada irmão a entender, Pai, o quanto o Senhor é importante para nós, meu Deus. O quanto nós, meu Deus, temos que obedecer, Pai, obedecer a Ti. E outra coisa, meu Deus, é lermos a Tua palavra e guardar, Pai, em nossos corações, meu Deus. Te agradeço, meu Deus, pelo projeto A Marca da Promessa, Pai, que foi através deste projeto, meu Deus, que eu aprendi muito sobre o Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado mesmo, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada irmão, Pai, que está ouvindo este áudio, meu Deus, cada irmão. E permita que eles dê ouvido, Pai, ao que nós falamos, Senhor, porque sem Ti realmente não somos nada, Pai. Agradeço por tudo, meu Deus, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, boa noite. Me chamo Fabiola, sou de São Paulo. Eu vou deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Jó, capítulo 22, versículo 27 e 28, que diz assim: Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Então, irmãos, aqui eu entendo assim que a gente ora a Deus e Ele ouve as nossas orações, né? E a gente determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Muitas das vezes a gente ora, pede a Deus e acha que tudo vai cair do céu, né? E eu creio que aqui fica claro que a gente ora, a gente pede a Deus, mas você tem que ter uma determinação, você tem que saber o que você quer, você tem que saber aonde você quer chegar. Não é só você ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, você tem que ir atrás também. Você tem que ter determinação. É lógico que as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Só que Deus, Ele não quer que a gente fique de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Não, então você tem que ter determinação, você tem que ser determinado. Aquilo que você determinar que você vai fazer, você tem que fazer e ir até o fim. Não ficar de braços cruzados achando que as coisas vão cair do céu, que vão cair tudo na tua mão, de mão beijada. Deus, Ele faz milagres, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida, só que Ele quer ver na gente um esforço,
Ele quer ver na gente se realmente a gente está disposto a ir atrás daquilo que a gente quer. Ele não quer que a gente fique de braços cruzados esperando que tudo vai acontecer assim, ó céus, ó vida, ficar reclamando das coisas. Não é isso que ele quer da gente. Ele quer ver na gente a vontade, ele quer ver o esforço. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele tem o poder para fazer qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa. Só que se a gente só recebe, a gente fica igual filho mimado, né? E não é isso que ele quer, não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer ver um esforço da gente, ele quer ver se realmente a gente tá disposto a renunciar, a sacrificar. Então, é isso que eu entendo, né? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, a partir do momento que você tiver uma atitude, a partir do momento que você colocar aquele objetivo, colocar o seu foco em determinado objetivo, orar, pedir a direção de Deus, a luz vai brilhar nos seus caminhos. Não é que as coisas vão cair de mão beijada no seu colo, mas Deus vai, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer as coisas acontecer da melhor forma possível. Mas Ele quer ver uma atitude, Ele quer ver um esforço teu. Então, que os irmãos levem isso aqui e meditem, né? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Que o Senhor venha falar no coração dos irmãos através dessa palavra. Que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Meu nome é Sueli Nascimento. Sou do Espírito Santo. E hoje eu vim falar sobre irmãos, sobre uma palavra pequena. Uma palavra que é pequena, mas faz muito sentido em nossa vida. É muito importante para nós, que é a nossa fé. É importante para nós e principalmente para Deus. Irmãos, eu vou ler umas passagens aqui na palavra de Deus que fala sobre a fé. Como o povo de Deus tinha fé em Deus, como era maravilhosa a fé que eles tinham, né? Eu quero deixar aqui para vocês que está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 29, que nos diz assim a palavra de Deus: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé é trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias.
E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém, irmãos. Peço perdão que eu falei até o versículo 29, mas eu acabei lendo até o 34 para vocês verem o quanto foi bonito a fé desses povos judeus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e santificado seja o teu santo nome, Senhor. Clamando agora pelo poder e vida que há no sangue de Jesus, ó Deus. Agora, Senhor, pedimos a tua presença agora em nossas vidas, Pai. Ó Deus, peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nos ajude, Senhor, a sempre exercer nossa fé para com o Senhor, meu Deus. Pai, sabemos que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para nós, ó Deus. Basta nós, ó Deus, termos fé no Senhor, meu Deus. Ó Deus, abençoa cada vida, Pai. Abençoa cada um que está ouvindo esse áudio, Senhor. E ajude, Pai, para que eles entendam, meu Deus, que a palavra fé é tão pequena, Pai, mas é tão grande também em nossas vidas, meu Deus, que com a nossa fé no Senhor, meu Deus, podemos seguir em frente, Pai. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu nome é Thaís, eu falo de Goiânia. A palavra que quero compartilhar esta noite está em Provérbios 20, versículo 22, que diz assim: Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a você vitória. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir? Sendo assim, independente da situação ou do que esteja passando, espere pelo Senhor, confie no Senhor e Ele dará a você a vitória. Basta confiar, porque nesse mundo teremos apenas aflições e é só Ele e para Ele que devemos dedicar todo o nosso amor. É por Ele e para Ele que devemos dobrar os nossos joelhos e clamar. E o momento que estamos vivendo agora, Ele fala, é oração, filho, é oração, filha. Me busca de todo o seu coração. Vai para o lugar secreto, porque o momento é agora, o momento é oração, porque é só em mim que você encontra o descanso. É em mim em quem você encontra a paz. Então o momento agora é oração, lugar secreto, intimidade com Deus. Dobre os seus joelhos e busque Ele de todo o seu coração. E eu sei que tudo vai passar e Ele te dará a vitória. Eu creio e profetizo, Ele te dará a vitória. Em nome de Jesus. Oração, lugar secreto. Oração, lugar secreto. Busque isso. Busque Ele e encontrará a paz que você precisa para o seu coração. Amém.
rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre